teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor em mais um domingo para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus na beleza de sua santidade. A palavra do Senhor diz no Salmo 28: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo,
para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Estamos já adorando ao nosso Senhor. Estamos louvando ao nosso Deus como acabamos de fazer. E temos por praxe, no início dos nossos cultos, fazermos a confissão dos nossos pecados. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Ponha a sua vida diante do Senhor agora. Sim. Inicie o culto confessando a Ele as suas faltas, os seus pecados. Falando para Ele do quanto você necessita do perdão dele em Cristo Jesus. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo em tua casa. Tu és bondoso e misericordioso, Senhor, ao nos trazer à tua presença nesta noite. Por isso nós, teus filhos, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos pecados, o quão distante estamos de Ti, dada a fragilidade da nossa natureza pecaminosa, da nossa humanidade. Ó Pai, no início deste culto que prestamos a Ti, dobramos os joelhos do nosso coração em Tua presença, para Te pedir que nos lave de tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, que foi contra a Tua palavra, a Tua lei. Nos lave com o sangue de Cristo Jesus, para que, mais alvo que a neve, como nos diz a Tua palavra, possamos Te buscar, Te adorar e participar de todos os atos de louvor e adoração que serão feitos em Tua presença nesta noite. Ó Senhor, venha nos falar ao coração, no nome de Jesus. Amém, queridos. Continuemos louvando ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Que a presença de Deus esteja enchendo nossos corações nessa hora. Amém. Gostaria de pedir que você ficasse de pé. Ao Senhor Jesus, a Ele seja a glória e a honra. Ele que me amou, que te amou e com sangue nos purificou e nos lavou, para estarmos aqui hoje, louvando o nome dEle com todo o nosso ser. Vamos nos alegrar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Aleluia, com as palmas. Nós te louvamos, Senhor. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda
mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele venceu e Ele nos salvou. Nós estamos aqui para adorar o Seu nome, Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja. Escuta o clamor de cada coração aqui, declarando que Tu és exaltado. Tu és o Rei. Tu és o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Tu és exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei
sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. No céu, exaltado. Glória a Deus. Gostaria que a igreja cantasse mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória ao teu nome, Senhor. A tua igreja se prostra diante de ti, Deus. Que tu sejas exaltado nas nossas vidas aqui. É em ti que nós estamos firmados. Que tu escute, Senhor, a nossa oração, declarando que estamos firmados em ti. Firme, então minha alma, e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz, e o meu espírito descansará somente em ti. Firme,
resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e o meu espírito descansará somente em ti. Firme, então minha alma, e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor, guarda a esperança em seu amor, enfrenta a vida sem esmorecer. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e o meu espírito descansará somente em ti. Oh, somente em ti. Oh, somente em ti. Queridos irmãos, mesmo assentados, abramos as nossas Bíblias do Salmo 29. Iniciamos com 2 versos do Salmo 28. Eu agora quero convidá-los para fazermos a leitura bíblica de hoje, no Salmo 29, mesmo assentados. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os pares. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Leamos todos o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração, bem como alguns pedidos, alguns irmãos
tendo momentos de ações de graças. Esse texto nós lemos ele na quarta-feira no culto de oração. E nós destacamos que em um texto com 11 versos, em 6 deles, mais da metade, o salmista diz: a voz do Senhor. E a primeira desta proclamação feita pelo salmista, ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa. E no final, no verso 11, ele diz assim, e nós lemos: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Certamente esses pedidos de oração que chegaram a nós, clama por este poder do Senhor, e chegaram a nós, penso eu, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, necessitando exatamente daquilo que o salmista nos diz aqui: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Os pedidos de oração são os seguintes. O nosso irmão Ronaldo Dantas, muitos conhecem Ronaldo aqui, esposo de Adriana, teve um problema de saúde, estava na UTI, mas já saiu da UTI, já inclusive está em casa, mas pede que oremos por ele, porque terça-feira ele vai fazer um procedimento cirúrgico e necessita das nossas orações, das nossas preocupações, necessita que clamemos ao Senhor por ele. Nós temos Kelly, filha da irmã Dorinha e do nosso irmão Paulo, uma gravidez muito complicada, repouso absolutíssimo, não é nem absoluto. Precisa também que nós estejamos clamando, a igreja tem orado por Kelly, por essa gravidez dela. Precisamos também orar pelos pais de Artuzinho, que o Senhor chamou para a sua presença, e precisam de consolo, do consolo vindo do Senhor, principalmente do consolo dado pelo Senhor através da sua palavra, na promessa que temos da ressurreição em Cristo Jesus. Então oremos por Ruth e Alisson, nossa irmã Linalda, e nosso irmão presbítero Jailson e toda a família. Nós temos alguns irmãos que estão na presença do Senhor nesta noite, dando graças a Deus por bênçãos. Eles não me pediram, mas eu tomei a liberdade, e nós, como igreja, estamos rendendo graças ao Senhor pela vida do reverendo Erivan. Fez aniversário ontem, e nossa irmã Deise, missionária Deise, que está ali também. No final do culto, não um abraço, né, que não pode. Mas, ó, um beijinho para um beijinho para o outro, tá? Façam assim que dá certo. Beleza? Isso. Muito bom. A nossa irmã Jandilane, ela agradece ao Senhor pela bênção, né, que o seu filho recebeu da vitória num processo na justiça. Louvado seja o Senhor. Eita, e nós temos aqui Débora fazendo 9 anos. Olha ela ali como está bonita, com um laço belíssimo, né? Essa filhotinha linda do casal Marcela e Renato, né? Vovô e vovó estão ali também. Nosso irmão Diácono Paulinho, nossa irmã Carmen. Que Deus te abençoe, filhotinha. Glória seja dada ao Senhor. Vamos orar por esses pedidos e vamos dar graças por esses pedidos. Oh Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que te rendem graças nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso irmão reverendo Erivan e nossa irmã missionária Deise, que completaram mais um ano de vida
e tem te servido, Senhor, com todas as suas forças, dedicado, Senhor, as suas energias em prol do teu trabalho e da proclamação do Evangelho. Louvado seja o teu nome por esta bênção concedida ao irmão reverendo Erivan e à irmã missionária Deise. Te agradecemos também pelas bênçãos recebidas pela irmã Jandilane, Senhor, acerca daquele processo na justiça. A tua serva, a tua filha clamou, Senhor, em prol daquele processo e obteve respostas tua, ó Pai, através da decisão proferida por aquele magistrado. Ó Pai, como é lindo ver Débora chegar aos seus 9 anos de vida e vir à tua casa, subir à tua casa com os seus pais, a nossa irmã Marcela e nosso irmão Renato, os seus avós, a nossa irmã Carmen, nosso irmão Diácono Paulinho, e aqui juntamente com todos nós, te render graças pelo dom da vida, pelo 9º ano, Senhor, que tu abençoes mais e mais a vida de Débora com sabedoria e saúde, temor a ti, Senhor, conhecimento da tua palavra. Agora, Senhor, queremos te pedir pelo nosso irmão Ronaldo Dantas. Te louvamos porque ele já saiu da UTI, se encontra repousando e medicado. Mas, Pai, terça-feira o teu filho tem um procedimento cirúrgico para ser feito. Requer cuidados. E nós queremos te pedir desde já que tu estejas, ó Pai, trabalhando no coração do teu filho, para que ele, Senhor, repouse em ti, sabendo que tu és o autor da vida dele. E que, consequentemente, Senhor, de igual forma, tu estejas abençoando toda aquela equipe médica que irá proceder com aquilo que é devido, Senhor, para o restabelecimento da saúde do teu filho Ronaldo. Ó Pai, abençoe aquela cirurgia, abençoe todos aqueles que estarão envolvidos com esse processo. Te rogamos por Kelly, Pai. Tenhas misericórdia de tua filha, que tanto deseja ter o seu primeiro filhinho, Senhor, ou filhinha. Ó Pai, cuide da gravidez, estejas, ó Senhor, abençoando aquela gravidez, apesar das circunstâncias desfavoráveis para a medicina. Opere, Senhor, um milagre na gravidez de Kelly, na vida daquele bebê, e que em breve, Senhor, possamos estar aqui te louvando por esta grande vitória. Também, Senhor, te pedimos pela nossa irmã Justina, lá em Portugal, pelos procedimentos feitos, pelas bênçãos recebidas. Te pedimos, ó Pai, que aquilo que está sendo proposto para a saúde de Justina se complete e que ela volte ao convívio da sua família e da igreja. Por fim, te pedimos que tu estejas dando o consolo na promessa da ressurreição em Cristo Jesus do pequenino Artuzinho. Console Ruth e Alisson, console e abrace Linalda e Jailson, bem como toda a família. Por fim, Senhor, te pedimos por aqueles que subiram à tua casa, cujos seus pedidos, quer seja de ações de graças, quer seja por alguma dificuldade, por algo que está lhes trazendo aflições, ó Senhor, que de igual forma tu estendas a tua mão e, consequentemente, Senhor, atenda às suas orações, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Você deve ter recebido, quando adentrou a nossa igreja, o envelope de dízimos e ofertas. Nós iremos proceder nesse instante aos dízimos e ofertas, tá bom? Pedimos que paulatinamente vocês saiam e coloquem aqui na frente enquanto o louvor, toca alguma coisa, algum louvor para a gente.
exército. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Um pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela fidelidade e voluntariedade dos teus filhos e filhas que vieram trazer os seus dízimos e as suas ofertas, entregando-os em tua presença, no teu altar nesta noite. Igualmente te pedimos sabedoria ao conselho da igreja, aos gestores da igreja, para que esses recursos sejam aplicados, Senhor, de forma eficaz. Que esses recursos, Senhor, se multipliquem em prol da proclamação do teu evangelho, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Apenas acerca da dinâmica da igreja, quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. O sinal tem sido uma bênção. Reverendo André, que está de férias, retorna quarta-feira e estará pregando o culto de oração. Tá bom? Então, quarta-feira vocês terão de volta o reverendo André, a igreja terá de volta, após 10 dias merecidíssimos de férias, e ele há de nos abençoar quarta-feira com a ministração da palavra aqui. No domingo, dia 15, nós não teremos escola bíblica dominical. Repito, no próximo domingo, dia 15, eleições, então nós não teremos escola bíblica dominical. Ouçamos agora a palavra do Senhor, que nesta noite será ministrada pelo reverendo Erivan, um dos pastores de nossa igreja. Estejamos nesse instante orando pelo servo do Senhor, o pastor Erivan. Ó Pai, abençoe neste momento a ministração da Tua palavra através do reverendo Erivan. Ilumine a mente do Teu servo, ponha as palavras que vêm da Tua presença, Senhor, nos lábios do Teu servo, e que estas palavras, Senhor, possam ser recebidas pelos nossos corações, para que assim caminhemos, ó Pai, fiéis junto a Ti, pois Te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu pastor. Querida igreja do Senhor, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Felizes estamos nós aqui em podermos mais uma noite cultuar ao Senhor e poder participar da mesa do Senhor. Neste culto, que é o culto de ceia do Senhor, nós estamos tendo o grande privilégio de poder assentar-se à mesa do Senhor. Queridos, isso é um privilégio somente para aqueles que são filhos do Senhor. E eu fico muito feliz em poder estar com os irmãos nesse momento. E eu quero convidá-los a ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na nossa liturgia, se os irmãos perceberam, hoje foram todas baseadas nos Salmos. E assim também nós vamos dar continuidade com a leitura de um dos Salmos. E eu os convido a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 11. Tá bom? Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer individual essa leitura, você acompanha a leitura do Salmo de número 11.
Amém? Veja o que nos diz a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como passa para o teu monte. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras aprovam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Gostaria que todos nós fizéssemos a leitura do verso de número 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Pai, que privilégio para nós estarmos neste lugar e assim ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Então ministra, ó Espírito Santo, as palavras da verdade em nosso coração. Sim, ministra a Tua igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, mas que também nos traz lembranças, coisas inerentes ao reino do Senhor aqui na terra. Que nessa noite sejamos impactados com a Tua palavra e assim, Senhor, ficaremos convictos de que o Senhor ainda age em favor daqueles que o Senhor ama. E como diz o texto que nós lemos, o Senhor é justo e o Senhor ama a justiça, e os retos, estes, lhe contemplarão a face. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem se assentarem. Esse salmo, o salmo de número 11, ele tem como pano de fundo a visita que Davi recebeu quando estava foragido em um dos desertos da Judeia, o deserto de Zífer. Davi estava foragido e ele recebe uma visita inesperada de um amigo por nome Jonatas, e Jonatas vai à procura de Davi com um propósito de encorajar aquele homem que estava sendo perseguido, que estava no deserto e sendo assim, enfrentando tribulações, e ele recebe a visita desse seu amigo, e Jonatas faz com ele uma aliança. Jonatas, vendo como Davi se encontrava, perseguido injustamente, sendo de fato caçado literalmente por aqueles que tentavam tirar a sua vida, Jonatas faz com Davi uma aliança perante o Senhor. E nós vamos encontrar essa aliança que é feita, e as suas palavras estão no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, do verso 16 a 18, que eu vou ler agora. Veja os termos dessa aliança entre dois amigos. Então diz o texto do capítulo 23 de 1 Samuel, a partir do verso 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi em Ores, e o confortou em Deus. E disse-lhe: não temas, porque não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores, e Jonatas voltou para sua casa. Então, queridos, perceba que houve uma aliança de fidelidade entre dois amigos. Um amigo que encontra aquele seu amigo num momento difícil, no deserto, sendo perseguido, e ele faz uma aliança dizendo: olha, não temas, porque eu vou ser contigo. Mesmo que o meu pai
continue lhe perseguindo, mesmo que ele continue sendo o seu inimigo, a nossa aliança é perante o Senhor, e eu estou com você nessa empreitada. Ele abençoa, ora por aquele homem, e alguns comentaristas dizem que é justamente após essa visita de Jonatas, que Davi, animado em seu espírito, ele compõe este salmo, o Salmo 11. Ele canta este salmo depois da visita do seu amigo Jonatas. Então, queridos, quando nós lemos este salmo, nós percebemos que Davi aqui, ele expressa neste salmo a sua absoluta confiança na proteção divina, justamente em uma hora em que sua vida estava sendo ameaçada, em que de fato ele estava sendo foragido. Mas o que é interessante é que este salmo nos mostra que ele também foi aconselhado a continuar fugindo. Se nós formos olhar novamente o que diz o texto diz o seguinte no verso 1, olha: no Senhor me refugio, como diz, pois, a minha alma foge como um pássaro para o monte. Perceba, há quem diga que nas entrelinhas da conversa que Davi teve com Jonatas, Davi, depois de abençoá-lo, aconselhou a Davi a continuar na sua fuga, a continuar fugindo do seu pai Saul. E perceba que esse é o tema principal deste salmo. Ele é advertido a continuar fugindo, mas ele agora encara essa realidade de uma outra vertente. Ele diz: como você diz para a minha alma, foge. E perceba que agora ele expressa como um tema central deste salmo a sua confiança no cuidado de Deus. Por mais que Jonatas fizesse com ele uma aliança, por mais que ele fosse amigo, por mais que as palavras de Jonatas pudessem encorajar a Davi, ele não podia ouvir um conselho que dizia para ele fugir. E por que isso, queridos? Porque fugir nem sempre é a melhor solução para resolvermos os conflitos da nossa vida. Este salmo é um salmo muito particular neste sentido. Diz-se que este salmo ele foi recitado pela rainha da Escócia, a rainha Maria da Escócia, quando da sua morte. Os historiadores dizem que ela, caminhando para a sua morte, colocaram sobre os seus olhos uma venda, e ela se ajoelha numa almofada diante daqueles que seriam os seus algozes, e diz que ela estende a sua mão, e colocando a sua cabeça na posição de ser decapitada, ela, em suas últimas palavras, ela recita o Salmo de número 11, e por fim, ela diz: em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Este salmo expressa a confiança de um servo, que enfrenta não apenas a fuga, mas que enfrenta até mesmo a morte, por saber e crer que Deus continua com aqueles que o temem, independentemente em que situação eles se encontrem. E é justamente aqui, queridos, nesta hora de dificuldades, assim como a rainha Maria, sabe, que nós também somos chamados a colocar em Deus a nossa confiança. E deixa-me dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: nunca nós fomos tão confrontados na nossa fé como estamos sendo agora. Sim, no século 21, nós estamos sendo confrontados a exercitar a nossa fé todos os dias. Quer seja buscando uma ortodoxia e restaurando pilares que foram destruídos, ou mesmo exercitando a nossa fé diante de momentos como estamos vivendo, de pandemias, de enfermidades, de luto. Sabe, queridos, este salmo, Davi escreve de uma maneira a colocar a sua fé em Deus.
Mas perceba que neste salmo Davi está sendo ameaçado pelos seus inimigos, e também nas entrelinhas desse salmo nós percebemos que o próprio Davi, ele começa a se questionar a respeito da sua fé. Ele começa a perguntar a ele mesmo o que se deve ser feito diante da situação em que ele está vivendo. Será que é melhor seguir o conselho de um amigo que fez com ele uma aliança e fugir? Ou continuar e enfrentar a luta, crendo que Deus tem poder para livrar aqueles que nele esperam? Parece-me que Davi vive aqui uma contradição, um momento de conflito, onde de fato a fé poderia, dar lugar à insegurança. Um momento em que um sentimento ameaçador poderia motivar Davi a fugir. Por que nós somos assim? Por vezes, quando ameaçados, nós tentamos fugir, entendendo que esta é a melhor estratégia. Mas, quando nós chegamos no verso 1, vamos encontrar esse homem confrontando a si mesmo. No Senhor confio, pois como me dizes, foge para o monte como um pássaro? E aqui, nós encontramos a expressão montes ou montanhas em algumas traduções. E aqui são expressões que nos dá ideia, queridos, de lugar, de proteção, é tipo assim, fuja para os montes, porque lá o inimigo não te alcança. Fuja para os montes, porque lá é lugar seguro. Então Davi está dizendo, como é que você diz à minha alma que eu tenho que buscar segurança nos montes? Irmãos, por vezes nós somos tentados a buscar seguranças nos montes. E perceba que quando o salmista está nessa luta interior, entre ouvir o conselho de um amigo, ou a voz de Deus, ele fala sobre o monte. Em algumas traduções fala sobre o meu monte. Isso dá a ideia de um lugar de estabilidade. E Davi está sendo tentado a dizer o seguinte para ele mesmo: eu vou enfrentar a luta, vou enfrentar os inimigos, vou enfrentar a tribulação, ou eu vou me refugiar, procurar um lugar seguro, quem sabe procurar um lugar onde eu possa me sentir bem e fazer de conta que nada está acontecendo. Vou buscar um lugar onde eu possa me sentir seguro. Mas deixa-me perguntar uma coisa para você, meu amado irmão, nessa noite. Você acha que existe algum outro lugar mais seguro do que na presença do Senhor? Você acha que de fato montes, montanhas podem lhe dar segurança? Você acha que a estabilidade da sua vida pode lhe dar segurança? A resposta é absolutamente não. Não pode nos dar segurança, queridos. E eu lembro-me agora, nós estamos pela manhã estudando os solas da Reforma, e não tem como não falarmos em Reforma e não falarmos em Lutero. E eu lembro-me que Lutero, lendo o Salmo 46, ele compõe um dos mais belos cânticos, que é Castelo Forte. E ele diz que Castelo Forte é o Senhor. Irmãos, não existe lugar mais seguro do que na presença do Senhor. E não importa se estamos enfrentando lutas ou tribulações, se nós estamos na presença do Senhor, este é o lugar mais seguro para estarmos. Então Davi, ele é tentado a fugir, mas ele conclui que fugir para os montes seria falta de confiança em Deus. E por isso ele diz, como você diz a minha alma, fuja para os montes? Porque isso seria de fato, queridos, dizer, eu estou fugindo, porque não creio que Deus pode me proteger. Percebam, queridos, Davi havia sido escolhido para ser o próximo rei de Israel. As perseguições de Saul, as perseguições dos servos de Saul, não iriam de maneira nenhuma suplantar a promessa divina. Ele seria o rei de Israel. O que nós precisamos é tão somente crer nas promessas do Senhor. Quando nós cremos nas promessas do Senhor, aquilo que nos sobrevém não nos causa temor, porque maior do que as acusações, maior do que as perseguições, são as promessas de Deus, que não mudam, são infalíveis. E se Deus tinha dito a Davi, você vai ser o próximo rei de Israel, não seria ninguém, nem perseguidor, nem Saul, nem qualquer outro inimigo, que iria tirar aquilo que a palavra de Deus garantiu àquele homem, o reinado.
Então, queridos, a partir daí, Davi vai agir pela fé. Ele toma uma decisão, porque fugir, queridos, sabe, não era a solução. Não era a solução. Então ele age agora tão somente pela fé. Porque para algumas pessoas o fugir pode ser um mecanismo de fuga. É bem verdade, perceba. Alguns predadores, eles conseguem, de fato, perder as suas presas porque elas tomam a decisão de fugir. Perseguidas, elas fogem e livram suas vidas, mas isso não é regra, porque também muitas presas são, de fato, atacadas e mortas pelos seus predadores quando estão fugindo. Então, queridos, perceba, para nós, não importa, nós temos que tomar sempre a decisão, e a decisão melhor é confiar em Deus, mesmo que alguém diga, mesmo que o seu melhor amigo, mesmo que a pessoa mais influente na sua vida diga, fuja, porque fugir é um sinônimo, querido, de afastar-se de Deus. E Davi disse, não, eu não vou por este caminho, e ele exercita a sua fé. Então, queridos, nós vamos perceber que Davi toma uma posição agora. Ele diz, eu não quero ser nômade, eu não quero fugir, porque o monte pode até me, proporcionar a sensação de liberdade. O monte, ele pode até me dar, a sensação de segurança, mas eu ainda vou estar sendo um fugitivo. E como fugitivo não estou livre, porque mesmo que se ele aceitasse a proposta de fugir e se esconder nos montes, continuaria sendo fugitivo, e fugitivo nenhum está em paz. Todo e qualquer fugitivo, ele tem o temor no seu coração, ele sempre espera que o seu adversário o alcance, que aquele que está lhe perseguindo lhe abate. Então, irmãos, as chances de Davi fugir e ser derrotado eram tremendas, e por isso ele decide ficar. E diante de tantos desafios, Davi se vê diante de uma séria escolha: fugir ou refugiar-se em Deus. Vamos aprender com Davi nessa noite algumas lições baseadas justamente nessa tomada de decisão dele: fugir ou refugiar-se no Senhor. A primeira lição que eu vejo aqui de Davi, quando ele decide não fugir, é que Davi, queridos, ele confiava na soberania de Deus. Você crê na soberania de Deus? Amém? Você crê no que diz o salmista no Salmo 139, no verso 16, que os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia? Você crê que Deus conduz a sua história independentemente de qualquer situação? Davi acreditou na soberania de Deus, e isso foi a mola propulsora para que ele dissesse: eu vou enfrentar a situação, eu não vou fugir, eu não vou me acovardar, eu não vou ser um nômade fugitivo, eu vou estar na presença do meu Deus, porque eu creio na sua soberania. No verso 2, ele diz, veja aí do Salmo: porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Queridos, é possível que no texto a referência a arco e a corda aqui dê a ideia de se tratar de fato essa situação de um ataque físico mesmo, inimigos armados. Ou pode indicar também um ataque moral, através de palavras, de calúnias e tantas outras formas de ataque moral. Mas nós só temos uma certeza de uma coisa: os ímpios que ameaçavam Davi, eles estavam bem armados, eles se escondiam para armar uma cilada contra Davi. Veja, querido, isso aqui é uma descrição que se enquadra realmente dentro da realidade da perseguição que Davi sofria por causa da inveja de Saul. Sabemos que Davi, queridos, ele era um guerreiro, manejava bem as armas de guerra. Você deve lembrar que ele derrotou Davi apenas com uma funda. Então perceba que ele era um homem, preparado para a guerra. Mas no texto que nós lemos, mesmo ele sendo perseguido, nós não vamos encontrar aqui nenhum comentário sobre, quem sabe, um emprego de autodefesa pessoal de Davi contra os seus acusadores, perseguidores ou inimigos.
Ele decide não se esconder, mas ele não coloca a sua força como parâmetro para dizer, eu vou vencer com a minha força. Ele decide abrigar-se no Senhor. Ele decide esperar pela soberania de um Deus que havia determinado que ele seria o rei de Israel. E nada, nem ninguém muda os desígnios de Deus. Então, queridos, Davi sabia disto. Mas alguma coisa que nos chama a atenção é que no verso seguinte, do verso 2, depois que ele mostra como seus inimigos estavam armando para ele arapucas, ele fala uma coisa interessante que parece estar fora de contexto, não é? Veja o que ele diz no verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Queridos, ele faz isso para nos dar a ideia que o governo do rei Saul, esse governo de Saul, ele não seguia nenhum princípio de justiça. Nada daquilo que é determinado como justiça por Deus era seguido por Saul. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Davi quer nos mostrar que quando os valores morais, quando os valores estão sendo desprezados, quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando as autoridades constituídas, em vez de promover o bem e impedir o mal, elas promovem o mal e silenciam o bem. Ele queria nos mostrar que quando leis injustas e até leis imorais, queridos, são criadas para conspirar contra os valores fundamentais que devem governar a família e a nação, ele está dizendo que quando isso acontece, o cristão mais do que nunca tem que exercer a sua fé e a sua confiança na soberania de Deus. O que ele estava dizendo é, estamos vivendo momentos difíceis, sabe, tempos difíceis, mas não podemos perder a esperança na soberania de um Deus que é o único a assentar-se no mais alto e sublime trono. Esta é uma lição para nós. Isso parece fugir um pouco daquele contexto de guerra, mas o que o rei Davi queria dizer para mim e para você hoje no século 21 é, as coisas estão difíceis, não se preocupem com quem vai se assentar lá na cadeira da presidência dos Estados Unidos, ou quem vai ser o próximo prefeito, ou quem será o próximo governador ou presidente da sua nação. Não se preocupem, porque só há um que se assenta de forma absoluta e reina de forma absoluta. Este é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Os fundamentos podem ser abalados, sabe, queridos, mas aquele que crê na soberania de Deus, ele sabe que Deus é o Senhor da história. Sabe, queridos, essas balizas que regem a nossa conduta cristã, elas podem até mesmo ser tiradas. Sim, queridos, os marcos, eles podem até ser arrancados. Mas sabe de uma coisa, queridos, para aqueles que creem no Senhor, eles entendem que isto, sabe, não vai limitar a ação de um Deus que é soberano. Ele continua Senhor da história. E eu vejo uma coisa interessante, apesar de tudo que está acontecendo em nossa nação, não existe mais, sabe, queridos, entre nós o limite, né, entre o certo e o errado. Mesmo assim, nós temos a nossa baliza, nós temos a nossa regra de conduta e fé, a palavra de Deus, que não precisa ser atualizada, mas que precisa ser vivida para a honra e a glória do nosso Deus nesse tempo em que vivemos. Você pode dizer, pastor, realmente os fundamentos estão balançando, as estruturas estão sendo atacadas, é verdade, mas continue crendo, Deus é soberano, Ele é Senhor da história, nada vai acontecer além daquilo que Ele já determinou desde a eternidade. E por isso, queridos, nós entendemos que esse período de relativismo, realmente, né, nesse século em que nós vivemos, tem ocupado os espaços em nossa nação. Aquilo que no passado era vergonhoso, hoje já é admitido, irmãos. O que no passado era proibido, hoje já é incentivado. O que algum tempo atrás provocava escândalo, hoje é aplaudido de pé. Então, queridos, nós chegamos numa situação tão difícil no século 21 que chegamos ao ponto de endeusar quem faz a coisa certa, como que alguém que faz a coisa certa tem que ser aplaudido e endeusado. Irmãos, desde quando fazer o certo precisa de aplauso? Fazer o certo é aquilo que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Então perceba, hoje
motivo de circular nos meios nacionais reportagens sobre alguém que acha uma carteira e devolve. Perceba como é que nós estamos nos nossos fundamentos. Como se isso, sabe, fosse uma coisa atípica. Isso tem que ser o natural de uma sociedade que teme ao Senhor. Mas sabe, queridos, nós estamos vivendo essas práticas. Então, os valores morais, físicos e até mesmo os emocionais, e por que não dizer, os valores espirituais, queridos, estão sendo destruídos por aqueles que querem o direito de fazer valer aqui a força, as suas práticas ilícitas, as suas práticas pecaminosas e a sua vida distorcida diante de Deus. Então a destruição dos fundamentos está mudando o conceito de vida. Essa destruição desses fundamentos dentro da nossa sociedade está mudando o conceito de família, de casamento, de integridade, até mesmo de honestidade. Então ele pergunta, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Se nós não construímos as nossas vidas, irmãos, se nós que somos cristãos e cremos na soberania de Deus, não construirmos os nossos casamentos, a nossa família, a nossa sociedade sobre os fundamentos sólidos da palavra de Deus, aí sim, a tragédia será grande. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre tem um remanescente na terra, pessoas que não se dobram diante das propostas desse mundo, que continuam dizendo, Deus é soberano e Ele vai agir em nosso favor. Então perceba que Davi não apenas toma uma decisão de não fugir, mesmo que os fundamentos estejam abalados, ele diz, eu vou continuar crendo na soberania do meu Deus. E no verso 4, ele nos mostra porque ele crê nessa soberania. Simples, por que Davi crê nessa soberania? Está aí no verso 4. O Senhor está onde? No seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras, elas provam os filhos dos homens. Sabe por que Davi descansava na soberania de Deus? Porque ele cria que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, nada fica oculto das visões do nosso Deus. Ele está vendo tudo, queridos, e Ele tem controle de todas as coisas. Então perceba que Davi vai dizer justamente isso. Ele é soberano porque Ele reina, e por isso eu descanso o meu coração, porque o meu Salvador reina absoluto. E nós, queridos, como igreja do Senhor, jamais devemos esquecer da soberania de Deus. Mesmo, querido, quando nós não enxergarmos ou não compreendermos os atos de Deus, creia, tudo o que Ele está fazendo é para a glória dEle e para o bem daqueles a que Ele ama. Creia nisto. Deus é soberano. E permitam-me fazer uma leitura de um texto que para mim expressa grandemente a soberania de Deus em relação à raça humana. Esse texto está no livro de Daniel, no capítulo 4, verso 32, e conta o veredito, de Deus sobre a vida do rei Nabucodonosor. E esse veredito é de Deus, o Senhor soberano e absoluto, sobre aquele que se achava rei, se achava soberano, que se achava absoluto. E veja que coisa interessante no capítulo 4, verso 32. Veja o veredito: e serás expulso do meio dos homens. Isso é o veredito contra o homem que lutava contra Deus. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, veja o que diz o texto, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Soberania de Deus, amém, queridos? Deus é absoluto sobre o reino dos homens. O reino dos homens é dele, mas o texto diz, e Ele dá a quem Ele quer. Então, queridos, eu creio na soberania do nosso Deus. Segundo, ele crê na soberania de Deus porque ele sabe que Deus vê, que Deus observa todos os procedimentos da raça humana. Gente, isso aqui é tremendo. A gente fica às vezes admirado com algumas coisas que acontecem nesses realities, que mostram a vida de pessoas trancafiadas dentro de uma casa ou de uma fazenda, e que nós ficamos escandalizados quando alguma câmera que ele não sabe que está filmando ele, ou que esqueceu que está sendo vigiado,
fragam ele tomando atitudes ou fazendo coisas que nem eles mesmos imaginariam fazer ou falar. Agora imagina que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu não sei como você se sente diante de uma verdade como esta, mas eu sinto as minhas pernas tremer. Eu sei que os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, mesmo que estejam escondidos de tudo e de todas, está sendo vista por um Deus que é soberano e que não posso me esconder. Então, queridos, Davi diz: olha, eu sei que as suas pálpebras, elas sondam a terra. Embora Deus esteja no céu, Ele conhece as ações do seu Filho aqui na terra. Embora Ele esteja no alto e sublime trono, Ele vê tudo que se passa aqui na terra. Sabe, queridos, os homens injustos, eles podem de fato até escapar da justiça humana. Sim, queridos, eles podem continuar usufruindo os privilégios alcançados aqui na terra por sua vida desonesta, mas Deus está vendo tudo, e Deus é o Senhor que julga com equidade, nada passa desapercebido. Aí Davi disse: então, eu não posso fugir, eu não posso me esconder, eu preciso é crer na soberania desse Deus. Então, queridos, ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade, entenda uma coisa: o povo de Deus, a igreja do Senhor, continuará segura. Nada vai abalar as estruturas da igreja do Senhor. Nada vai abalar. Deus está presente, queridos. Deus está presente, Ele está no seu trono, Ele governa. Deus, Ele reina. Ele é Senhor absoluto da história. Então, queridos, eu faço minhas palavras do nosso tão amado reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando Hernandes diz a respeito desse texto que nós estamos meditando, ele diz: a história, ela não é uma nave espacial sem rumo. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus por isso. A história não é uma nave descontrolada, não. Quem conduz a história é a mão de um Deus que é Senhor absoluto, nada foge da sua vontade. Que bênção, que bênção. Então não precisamos temer, mesmo que os fundamentos estejam abalados. A igreja do Senhor é os justos representados neste salmo. Quando as estruturas se levantarem, ou melhor, se abalarem, a igreja se levanta, crendo no Deus soberano e clamando para aquele que é dono dos céus e da terra. O salmista, ele olha, queridos, para os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés, mas ele olha e vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça. E quando nós olhamos para o trono inabalável do Senhor acima de nós, não vamos temer os fundamentos que estiverem em ruína debaixo dos nossos pés. Sabemos que temos um Deus que nos guarda melhor do que qualquer refúgio humano. Um Deus que me guarda e me protege de todo o mal. E Davi sabia disso. Davi, apesar dos seus desafios internos e externos, ele entendia que Deus continuava tendo todo o controle da sua vida, e que na hora certa Deus faria, e aquilo que de fato era necessário para prover o socorro para Davi, e ele não precisaria se esconder em cavernas, não precisaria se esconder em montes, porque no momento certo Deus iria fazer com que aquilo que de fato fosse necessário para guardar e proteger o seu servo acontecesse. O que ele precisava era exercer a fé no Deus soberano e dizer: eu não vou fugir, eu vou enfrentar esse problema de cabeça erguida. Será que você hoje, nessa noite, tem algum problema que está te trazendo sofrimento, angústia na tua alma? Você já pensou, quem sabe, até se refugiar, ou quem sabe dizer ele não existe, ou dizer assim: eu vou esquecer que ele está aqui, eu vou tentar me refugiar? Quem sabe, se eu procurar algo que me dê prazer, que possa me confortar, eu vou estar bem desse problema, ou quem sabe livre dele? Não, queridos, para você e para mim serve a mesma temática: nunca fugir dos problemas, mas nos refugiar no Senhor, que é poderoso e soberano para agir em nosso favor. Então, eu quero continuar mostrando uma coisa interessante, uma segunda lição que eu aprendo
sobre a soberania de Deus nesse texto. É que Davi, ele acreditava na soberania de Deus, porque ele acreditava, olha que coisa interessante, no modo de Deus agir. Isso é interessante, porque nem sempre, irmãos, perceba, nem sempre nós entendemos os modos de Deus agir. É verdade ou não? Quantas vezes nós ficamos em meio aos nossos problemas sem entender como é que Deus está agindo ou como Ele vai agir? Davi não estava preocupado com essas coisas. Davi sabia que Deus tinha um modo dele de operar, e que na hora certa, no tempo certo, o modo de Deus operar iria acontecer. E Davi diz: então vou descansar nessa soberania. Davi estava consciente, querido, que tudo que estava acontecendo ali era algo preparado por Deus, que Deus estava guardando Davi como de fato ele fosse um aluno, aprendendo a viver, porque ele seria o rei de Israel, e como rei ele teria que enfrentar lutas e jamais pensar em desistir. E eu vejo aqui, queridos, que por vezes Deus prova os seus filhos. Por vezes Deus nos prova. Por vezes situações inesperadas nos sobrevêm de maneira que abalam a nossa estrutura da fé. E às vezes nós queremos entender o porquê, e buscamos questionar a Deus quais são os métodos que Ele vai agir em nosso favor. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, nunca questione os métodos do Senhor, apenas creia que Ele já preparou o socorro necessário para mim e para você, do jeito dEle, da maneira dEle, mas na hora dEle. E Davi entendia isso. Então, queridos, Davi entendia que o Senhor vela pelos justos, que Deus julga a causa dos justos, que ele não precisaria fugir e se esconder, porque ele tem um Deus soberano que age em favor dele com justiça. E é tanto que isso fica bem claro nos dois últimos versos, os versos 6 e o verso 7. Veja o que é que ele diz: ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, o vento abrasador será a parte do seu cálice. E por que é que Davi tem tanta certeza que isso vai acontecer? O que é que nos diz o verso seguinte, depois do ponto? Porque o Senhor é o quê? Justo. Diga comigo: o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, os retos lhe verão a face. Que promessa linda! Davi disse: como é? Você está me propondo fugir para o deserto, deixar de acreditar na soberania de Deus, deixar de crer nos modos que Deus tem de agir como Senhor soberano, para que eu possa fugir e deixar de contemplar a face do meu Deus? Jamais, jamais. Sim, queridos, Deus não é somente a verdade, irmãos, Deus não é somente o sagrado ou o santo. A Bíblia diz também que Deus, Ele é o Deus justo. Deus faz justiça, queridos. E louvado seja Deus, né, que nós vimos aqui a nossa irmã Gelana agradecendo a Deus, porque houve na família dela, na justiça, uma causa ganha. Mas nós conversávamos com ela nesse período, e a certeza que estava no coração da nossa irmã é: Deus agiu em favor do meu filho Mateus. É Deus, queridos, que age com justiça. Não há justiça humana, mas há uma justiça divina, porque essa não se corrompe. A justiça humana, mesmo que ela não seja corrompida, ela está aberta a equívocos, abertos a erros, mas a justiça divina, ela é perfeita. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e não tem por que temer, nem nos esconder, apenas crer que esta verdade é magna para nós. E Davi, queridos, mostra que a santidade descreve o caráter de Deus. Ele nos mostra que a retidão descreve como Deus lida com a humanidade. Sabe, querido, Ele é justo com a humanidade, e por isso a Bíblia diz que Ele não leva pecador por inocente, nem inocente por culpado. Deus é justo. E eu quero encerrar aqui, porque Davi também encerra o seu salmo. Ele encerra o salmo com uma declaração de confiança em Deus absoluta. Daquele Davi que foi tentado no primeiro verso, ele encerra com a confiança, a convicção de que ele não pode de fato abrir mão da confiança no Senhor. E ele mostra justamente isso, queridos. Veja que há um contraste delicioso entre o último versículo e o primeiro.
e que é digno, querido, da nossa observação. Perceba, porque esse contraste entre os dois versos, na verdade, irmão, vai nos oferecer uma razão aqui linda, para que nós possamos continuar firmes, crendo na justiça de um Deus que é totalmente santo e totalmente justo. Ele vai nos dizer: creiam, não fujam, creiam na justiça de Deus. E ele diz no verso final: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Sabe, irmãos, não é apenas o seu ofício defender a justiça, pelo contrário, Deus, em sua própria natureza, Ele é justiça. E então, queridos, caso Deus não fosse justo, Ele estaria negando a sua essência. E como uma sombra, nem variação de dúvida no Senhor, Ele é justo. Ele é justo. E sabe, queridos, para nós nessa noite, nos fica uma lição. Não importam se de fato estamos sendo perseguidos, caluniados. Não importa até mesmo se os fundamentos, sabe, da nossa estrutura familiar, ou quem sabe espiritual, nesse século estão sendo tentadas e quem sabe confrontadas de uma maneira de querer nos tirar a estabilidade. O que nós precisamos fazer é enfrentar os problemas de cabeça erguida, crendo que Deus é Senhor absoluto da história. Creia na soberania de Deus, creia nos métodos de Deus. Se você crê na soberania de Deus e da forma que Deus vai agir em seu favor, o final do texto diz: nós vamos ver a face do nosso Deus. A igreja é peregrina, nós estamos aqui numa ceia, e isso nos mostra que nós temos ainda caminhos a percorrer aqui na terra como igreja. Ela é uma igreja militante, que essa peregrinação não será apenas em meio às flores. Haverá acusadores, perseguidores, haverá, queridos, se levantarão contra a igreja aqueles que querem destruir os seus fundamentos. Mas quando eu olho para esta mesa, eu entendo o que diz a palavra do Senhor por meio do salmista nesse salmo. Eu vou crer na soberania de Deus, porque Ele me diz nessa mesa que a sua morte não foi em vão. Ele morreu com um propósito: expiar o pecado daqueles que nele creem. E aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que sabem que o Senhor é absoluto, Senhor da história e Senhor das suas vidas, estes irão ver a face do Senhor. Promessa de Deus para mim e para você: Pai, daquele que me destes, nenhum se perderá. Eu mesmo vos entregarei no último dia. Mantenha a sua fé no Senhor. Refugie-se no Senhor nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus, nos preparar para a ceia do Senhor. Mas antes eu queria que você entregasse todo o seu medo, todo o seu temor nas mãos do Senhor. Eu não sei o que pode estar lhe causando nesse momento temor. Não sei se é um diagnóstico médico. Eu não sei se o medo, a insegurança do desemprego está batendo à tua porta. Eu não sei se a insegurança da instabilidade familiar chegou no teu lar. Eu não sei qual o teu medo. Talvez você pensou em fugir. Talvez você nessa noite pensou em ser um passo solitário. E talvez você disse: eu queria fugir. Quem sabe isso traria para mim paz. Mas nós aprendemos nessa noite que isso não vai lhe trazer paz. Eu vou lhe dar um conselho último para a gente orar. Em vez de você fugir, refugir-se no Senhor. Enfrente o seu problema de frente, mas não use as suas armas, porque as armas carnais, elas não servem contra o nosso inimigo, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, são contra principados e potestades. Peça força a Deus, e Ele vai capacitar, adestrar a sua mão, e junto com você, guerrear essa batalha e vencer. Primeiro para a glória dEle, e segundo para o seu bem. Fale com Deus agora. Pai, Deus de graça e misericórdia,
Por vezes a luta nos sobrevém e nós somos tentados a desistir, a abandonar, a fugir. Mas entendemos nessa noite que, por mais que por vezes isso pareça ser a coisa certa a fazer, nunca será a coisa certa. Porque a coisa certa mesmo a fazer é o que o teu filho Davi, o teu servo Davi fez: refugiar-se no Senhor, crer na tua soberania e esperar o tempo oportuno da tua ação em nossas vidas. Sim, Pai, porque tu és Senhor absoluto. Nada pode mudar os desígnios que o Senhor na eternidade decretou. E como cremos que tu és o nosso Deus, nós entregamos agora os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas tribulações em tuas mãos. Sim, Deus, porque tu és justo. Tu irás fazer a justiça. E que bom que a justiça é feita por intermédio de um Deus que não tem como se equivocar no seu julgamento. Os ímpios perecerão, mas os justos verão a tua face. Que o Senhor nos abençoe por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Bom, como foi dito, nós estamos agora nesse momento que vamos participar da mesa do Senhor. Queridos, veja, já é de conhecimento da igreja, mas não custa lembrarmos que nós estamos cumprindo os protocolos de segurança. E os protocolos de segurança nos diz que nós devemos estar assim, nesse modo, servindo a ceia. Não mais os presbíteros indo até você, mas você vindo até a mesa do Senhor. Nós vamos ministrar esse momento e nós vamos orientar você como você vai fazer. Nós temos aqui, os irmãos estão percebendo, mesas de forma que atendam toda a igreja. Então, quando nós formos participar, eu vou dar essa primeira orientação. Nós vamos fazer o seguinte: vamos levantar as duas filas que estão aqui, servem-se dessas duas mesas. As duas filas do centro servem-se dessa mesa, e as duas filas finais servem-se daquela mesa, porque assim a gente não corre o risco de ter aqui aglomerações de pessoas. Então, nós pedimos somente aos irmãos que agilizem um pouco, pegando o cálice e o pão, voltando para o seu lugar, para que a gente possa compartilhar da comunhão do Senhor, como nos orienta a palavra de Deus. Então, eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo, no capítulo 11, nós temos as instruções que Paulo dá para a igreja lá em Coríntios, né? Nós vamos partir do pressuposto de que nós já conhecemos as orientações que Paulo dá a partir do verso 17, naquilo que ele não concorda que seja a ceia do Senhor. Vamos partir a leitura do momento em que ele nos orienta de forma correta a como participarmos da ceia, que está justamente no verso 23 desta primeira carta do capítulo 11. Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A orientação de Paulo para nós é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois do exame, coma do pão e beba do cálice. Então, queridos, esta é a orientação do Senhor para nós nessa noite. Esse é o momento da igreja do Senhor, e baseado nas orientações de Paulo, quero também fazer algumas observações.
Esta mesa é a mesa do Senhor, não é a mesa da igreja presbiteriana Renascer. Com isto eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que está nos visitando: se você é de outra igreja, está em plena comunhão com o seu pastor, se você está em plena comunhão com seus irmãos de igreja, você também está convidado a participar da mesa do Senhor. Isto, claro, se você foi batizado nas águas. A segunda orientação que eu falo a respeito dessa ceia, tomando como base o que Paulo nos diz: faça o seu exame. Você já teve o seu momento de confissão de pecados? Se necessário for, repita. Mas perceba, não deixe que o seu pecado lhe afaste dessa mesa. Não, porque o propósito dessa mesa é que ela lhe afaste do seu pecado. Então não deixe de participar porque você está em pecado, porque eu entendo que se você deixa de participar, é porque você não confessou o seu pecado a Deus. Então, se você está em pecado, confesse a Deus o seu pecado, peça perdão a Deus e participe da ceia do Senhor, porque assim você está testando de que você crê no perdão de Deus e que o seu pecado não é tão grande que seja maior do que o Deus que tem poder para perdoar. Agora tem somente uma pequena advertência de Deus acerca disso. Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confesse e deixe o seu pecado e participe da mesa. Então nós vamos fazer isto aqui. Eu queria convidar o reverendo Lorinal só para ele abençoar os elementos, e em seguida nós temos um louvor, e aí sim, daquela forma, os irmãos vão partir para a mesa de acordo com a sua disponibilidade aí de assento. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo alimento da Tua palavra que recebemos. Mas também, Senhor, te louvamos por este instante solene, por este sacramento, Senhor, ordenado por Ti, que nos remete à maravilhosa, grandiosa obra que fizeste por nós em Cristo Jesus, que naquela cruz morreu, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue em favor dos meus pecados e dos pecados dos meus irmãos que aqui se encontram. Que este instante seja um instante abençoadíssimo, de grande enriquecimento espiritual para as nossas almas, e que nossas vidas, Senhor, ao participarmos nesta noite da ceia do Senhor, levem a mensagem da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus mundo afora, porque Tu, ó Pai, amaste o mundo de tal maneira ao ponto de dar o Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Abençoe este momento, abençoe estes elementos, pois te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, enquanto nós vamos cantar esta canção, os irmãos já podem se levantando e indo até a mesa, tomando um cálice com vinho e outro com pão, mas não coma nem beba. Volte para o seu lugar com ele em suas mãos. Teremos um momento de fazer isto. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Deus Pai o abandonou,
seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. O nosso Cristo ressuscitou, e por isso não estamos em um velório. Antes, pelo contrário, estamos celebrando a vida. Sim, o nosso Redentor vive. Queridos, esta é a prova cabal de que ainda a nossa história não foi completada aqui na terra. Mas é a prova também de que um dia tudo vai ter um fim. Ah, queridos, um dia não estaremos mais servindo a ceia aqui. Jesus Cristo garantiu isso quando ele disse, no exato momento em que instituía a ceia: da próxima vez que vocês estiverem comigo bebendo do vinho, não será mais aqui, vai ser lá na glória. Ei, nós somos já convidados para a grande boda do Cordeiro. A igreja do Senhor vai ser ministrada pelo Senhor nos céus. E por isso, Paulo, nos orientando, ele nos diz que as palavras do Senhor foram: este é o meu corpo que será dado por vós. Vocês devem se alimentar deste pão que tipifica o meu corpo. Vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, mas façam isso crendo, com um propósito: façam isto até que eu venha, porque esta é a promessa do Senhor: eu vou voltar. Crendo nessa promessa, tomemos todos nós e comamos o corpo de Cristo. O texto diz que após cear, o Senhor toma um cálice. Sabe, naquela mesa, que era a mesa da ceia pascual, existiam 3 cálices. 2 cálices menores
e no meio um cálice maior contendo vinho. Aquele cálice maior, ele ficava ali porque representava o Messias que viria. Lembre-se que era uma ceia pascual, uma ceia dos judeus. Os judeus estavam aguardando a vinda do Messias. Quando Jesus Cristo institui a ceia, ele toma aquele cálice do meio. Enquanto os dois cálices menores representavam os profetas, ele toma um cálice do meio que representava o Messias. Aquele cálice chamado cálice de Elias ou cálice de Eliar. E ele toma aquele cálice dizendo para os seus discípulos: vocês não precisam mais esperar o Messias. Eu estou no meio de vós. Eu sou o Cordeiro de Deus que veio ser imolado pelo seu pecado. E este é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. A minha aliança com vocês é: aonde eu estiver, vocês vão estar também. E para que isso fique como prova registrada, façam isso em memória de mim até que eu venha. Então, bebamos todos em nome de Jesus. Eleve agora suas mãos aos céus e cante ao Senhor com toda alegria. E depois nós estaremos orando, agradecendo a Deus esse momento e encerrando o nosso culto. Mas antes, celebre com alegria ao Senhor. Você é filho e por isso você é convocado a estar na mesa do Senhor. Então cantemos aleluia ao Cordeiro de Deus, aquele que vive, aquele que reina absoluto, aquele que diz: eu sou o Senhor nos céus e na terra, eu tenho o mundo em minhas mãos. Cantemos aleluia, aleluia. Cantemos aleluia. Sim, Senhor, nós cantamos. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Aleluia. Cante. Pra Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Diga, ele vive, porque ele ressuscitou. Ressuscitou. Para sempre. Exaltado é o nosso Deus. Para sempre. Adorado Ele é. Para sempre. Ele vive. Porque Ele ressuscitou. Senhor, que privilégio para nós estarmos celebrando a Tua ressurreição, Senhor. Sim, Pai, porque a morte foi vencida, os grilhões foram quebrados. Sim, Pai, ninguém pode impedir os Teus desígnios. A promessa era que ao terceiro dia o Senhor ressuscitaria. E por mais que o inferno orquestrasse, por mais, queridos, que houvesse um pensamento contrário a essa verdade, era uma verdade absoluta. E a prova maior é que ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, enquanto mulheres caminhavam com ungüentos, com perfumes, com essências, para colocar, quem sabe, num corpo em que elas achavam que estavam ali fedido, sabe, em estado de decomposição, porque era 3 dias. Elas vão caminhando com lágrimas nos seus olhos, mas quando chegam diante do sepulcro, a pedra está removida. A pedra está removida. E não apenas a pedra está removida, o sepulcro está vazio. Ei, aquele que lá colocado como morto, ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e disse: ó morte, onde é que está o teu agrilhão? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte, queridos.
e por isso os justos verão a face do nosso Deus. Não tema, não se esconda, não fuja. Há um propósito de Deus na sua vida e vai ser cumprido ipsilipse da maneira que Deus determinou. Você vai ver a glória de Deus nos céus. Enquanto não chega esse dia, nos alegremos com o Senhor, cantando a Ele. Cantemos, cantemos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Eu quero ver você dizer isso. O meu Cordeiro, o meu Cristo venceu. Venceu a morte, venceu principados, venceu potestades, ressurgiu dentre os mortos, assentado está no mais alto e sublime trono, recebendo a adoração de querubins e serafins. Vai recebendo a sua adoração nessa noite. Cantemos aleluia, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E para encerrar bem bonito, louvemos ao nosso Deus. Pra sempre exaltado Para sempre, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, sim, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado, para sempre exaltado és, Senhor. pra sempre Adorado és, Senhor. Adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Sai dele, ressuscitou. Pra sempre, Cristo. Pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Senhor, obrigado, porque a promessa é que o Senhor vai voltar. Tu estás vivo, assentado do mais alto e sublime trono. Um dia os céus serão abertos. Sim, meu Pai, em meio a alaridos, em meio a querubins e serafins e a trombetas ecoando, um montado num cavalo, em suas mãos um cetro de justiça, na sua cabeça uma coroa, mas na sua coxa escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu vai vir, Senhor, levar a tua igreja e viver a eternidade conforme prometido na tua palavra, e aí estaremos onde tu estás para todo sempre. Amém. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações do teu Espírito, Senhor, repouse sobre a tua igreja nesse momento, repouse sobre a nossa nação, repouse sobre aqueles que estão espalhados nos quatro cantos deste planeta, mas hoje creem na tua volta, creem na tua soberania, creem nos teus propósitos e te confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você foi abençoado, diga glória a Deus. Não, se foi muito abençoado, diga aleluia. Louvado seja o Senhor. Aplaudimos ao nosso Deus porque vive e está. Honra e glória sejam dadas àquele que é Senhor nos céus e na terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vão em paz, queridos, e sejam agraciados com a presença do Senhor. Até estremeceu o
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande